talvez apenas para dizer como estou me sentindo miserável. Meu nome é Arthur e tenho 16 anos. Minha história é sobre uma garota que eu amo e que não se lembra de nada que aconteceu entre nós. Eu não posso fazer absolutamente nada sobre isso. Então, escute, por favor. Há cerca de um ano, uma nova aluna de Hong Kong chegou à nossa escola. O intercâmbio de estudantes sempre foi bastante comum para nós. E é por isso que ninguém prestou tanta atenção ao novo rosto. Exceto o nosso conselheiro, é claro. Ele me pediu para supervisioná-la por um tempo e ajudá-la a se adaptar ao novo ambiente. Veja só, eu tenho notas excelentes e boa reputação com um conselheiro. E é claro, eu não iria perder essa oportunidade. Então, concordei antes mesmo de conhecer a nova aluna. O nome da intercambista de Hong Kong era Lin. Fácil de lembrar, né? Eu não entendo uma palavra de chinês, então eu fiquei um pouco nervoso, mas logo vi que não havia com que me preocupar, porque o inglês da Lin era perfeito. E essa não era a única coisa perfeita nela. A Lin era muito bonita. Quero dizer, linda demais. Eu nunca gostei de ninguém tanto assim. Desde que conheci a Lin, não conseguia parar de pensar nela. Depois da escola, eu a guiei pela cidade, como se fosse um guia de excursão privado. Enquanto isso, falava para ela sobre a nossa vida no Reino Unido. Lin nunca havia viajado para fora de Hong Kong antes, e muitas coisas aqui a pegaram de surpresa e despertaram sua curiosidade. Por exemplo, ela estava se perguntando por que tínhamos arranha-céus apenas no centro da cidade, e ela disse que achava estranho morar com uma família britânica em uma pequena casa. Lin crescera no 32º andar de um prédio cheio de apartamentos em Hong Kong. Quando estava a caminho de casa, não conseguia parar de pensar em ver a Lin no dia seguinte. Repassei todas as nossas conversas na minha cabeça. Lembrei do sotaque dela e adorei seu senso de humor e bom senso. Sim, eu posso lhe dizer com certeza, eu estava apaixonado. Logo pedi a Lin em namoro. E ela não disse não. Ela foi a primeira garota que eu beijei na minha vida. Mas minha felicidade não durou muito. Um terrível acidente nos separou. Certa vez, Lin e eu fomos à periferia da cidade, junto com 4 de nossos colegas, em um carro que pertencia a um deles. O tempo estava incrível e o fim de semana prometia ser muito agradável. Fomos até um pequeno lago rochoso, mas em vez de nadar, decidimos jogar vôlei. Não éramos excelentes jogadores, mas também não éramos tão ruins. Então foi bem divertido. Até que alguém fez um saque difícil, mas não muito exato, e a bola bateu na cabeça da Lin. Claro, essa não era a sua intenção. Mas qual é a diferença? A bola atingiu a Lin com tanta força que ela caiu e desmaiou. Corri até ela tentando acordá-la, mas ela estava inconsciente. Todos nós ficamos terrivelmente assustados. Graças a Deus que uma das meninas era mais despachada do que nós e ligou para a emergência. A ambulância chegou e logo levou Lin ao hospital. A mãe de Lin veio de Hong Kong no primeiro voo disponível. Levou mais de 13 horas, e enquanto isso a Lin estava inconsciente. Passei o tempo todo no hospital, terrivelmente preocupado com a garota que eu amava. O pior foi que os médicos não me deixaram vê-la. Sim, eu era um namorado dela, mas não podia vê-la sem a permissão dos seus pais. E quando a mãe da minha namorada finalmente chegou, aconteceu uma coisa estranha. Ela não sabia nada sobre mim. Então não permitiu que eu visitasse a Lin, dizendo que ela não deveria ser perturbada. Bem, pensei que simplesmente não estávamos saindo juntos há tempo suficiente para Lin contar aos seus pais sobre nós. Mas ainda assim fiquei frustrado. Eu não vi minha namorada até o dia em que ela saiu do hospital. Naquele dia comprei flores e uma grande caixa de bombom. Até perguntei aos médicos se a Lin podia comer chocolates. E aí esperei na porta do hospital. Quando vi a Lin saindo com a mãe, sorri alegremente e caminhei em sua direção. Mas por alguma razão, ela apenas passou por mim. Foi aqui que meu inferno pessoal começou. Eu tive medo que a mãe da Lin a levasse de volta a Hong Kong, depois do que aconteceu, mas ela se certificou de que a Lin estivesse bem e voltou sozinha. Mas quer saber? Eu realmente preferiria que a Lin tivesse ido para casa com sua mãe. O fato é que depois que a minha namorada foi atingida na cabeça, ela esqueceu que era minha namorada. Ela sabia quem eu era, sabia o meu nome. Mas isso era tudo. A atitude dela em relação a mim se tornou ainda mais distante do que era quando nos conhecemos. Parecia que agora ela me olhava como se eu fosse um nerd maluco. Você acredita nisso? E para um nerd maluco, você pode até dirigir algumas palavras, mas sair com ele? Loucura! Fiquei chocado e magoado. Eu não sabia como deveria me comportar porque me lembrava de tudo. Por um tempo tentei evitar passar pela Lin, tentando entender sua amnésia parcial que me apagou da sua memória e do seu coração.
Mas eu não podia acreditar que esse era o fim de nossa história feliz. Estava pronto para lutar pelo meu grande amor. Eu planejava mostrar a ela nossas fotos, mas a verdade é que eram apenas algumas. Eu queria levá-la para passear pela cidade, onde nos divertimos muito juntos, esperando que isso revivesse sua memória. Mas ela não aceitou o convite. Talvez os amigos em comum pudessem nos ajudar, mas percebi que ninguém era próximo o suficiente para saber que estávamos namorando. E isso não foi tudo. Logo a Lynn apareceu com um novo namorado. O nome dele era Bob. Ele também era da mesma escola, mas era totalmente diferente de mim. Praticava esportes e, francamente falando, era um cara muito burro. Eu não conseguia entender como a Lynn poderia querer ficar com ele. Comigo, ela sempre tinha algo para conversar. Quanto a Bob, tudo que ele podia fazer eram piadinhas estranhas e depois rir das suas próprias piadas. Quando vi o Bob tentando beijar a minha namorada no corredor da escola, fiquei furioso e estava pronto para lutar. Sim, não tive a chance contra esse babaca corpulento, mas naquele momento não me importei. Mas a Lynn me parou. Ela gritou comigo: Arthur! Oh não, ele vai te matar! Ai meu Deus! A Lynn me puxou para a sala de aula vazia mais próxima, fechou a porta e me fez sentar me olhando com raiva. Parecia que ela estava prestes a fazer um longo discurso. Você não entendeu nada, mesmo? Ela perguntou e, de repente, a verdade veio à tona. Você consegue imaginar que essa amnésia foi uma grande mentira que ela inventou no hospital? Na verdade, a Lynn se recuperou rapidamente, mas pediu à mãe que me proibisse de visitá-la. Por que ela mentiu? A Lynn me disse que estava se sentindo sufocada pela minha atenção e imaginava o quanto seria doloroso um rompimento. Então, ela encontrou uma solução: simplesmente interromper toda a comunicação comigo pelo resto da sua estadia em Londres. Tendo dito isso, a Lynn foi embora e eu fiquei sentado, sozinho, por um longo tempo. Bem, esta é a minha história. Sou apenas um romântico traído e com o coração partido, que ainda não consegue esquecer uma garota que inventou uma maneira surreal de acabar com o nosso relacionamento. Agora estou esperando que o ano dela em Londres termine e ela, enfim, tenha que voltar para Hong Kong. Talvez você tenha algum conselho para um coração partido? Ou devo continuar lutando pela minha namorada? Deixe a sua opinião nos comentários.